Qual a coisa mais confusa que você já viu? Quando eu tinha uns 9 anos, meu amigo Jason ligou para dizer que estava vindo para cá. Isto era a década de 80, portanto sem celulares. Então, depois que ela estava demorando muito para chegar lá, eu liguei. Sua avó disse que ela tinha acabado de sair há pouco tempo. Então, eu esperei. Ela ainda não apareceu. Vivíamos em uma parte perigosa da cidade na CESU 8 e então comecei a ficar nervoso novamente. Ela estava a apenas um quarteirão de distância. Por que demoraria tanto tempo? Liguei novamente para a avó e ela ficou tipo bem. Talvez ela tenha visto um amigo no caminho. Verifique lá fora então. Eu fiz. Fui lá fora e seu cadáver estava junto à entrada do meu prédio. Seu casaco e seus sapatos tinham desaparecido. Parece que alguém assassinou um garotinho por suas malditas coisas. Tive o prazer de descobri-lo e testemunhar mais tarde no grande júri do rapaz. Eu não vi o acidente, mas enquanto vivia na Jamaica, vi um homem carregando um corpo mutilado apenas caminhando no país. Mais tarde, soube que eles eram irmãos e trabalharam juntos na construção. Um irmão caiu de uma grande altura, e o outro irmão estava apenas carregando seu corpo, caminhando em direção ao hospital. Mesmo que o irmão tivesse morrido no impacto, ela estava apenas em uma terrível mania triste. Quando eu estava no colegial, a professora de teatro andava na passarela acima do auditório e ela ficou com o cabelo preso em um exaustor. Naquela época, o cabelo dela estava quase de joelhos. O couro cabeludo dela foi arrancado e eu a vi no corredor com toalhas e sangue por toda parte. Ela estava em estado de choque e tremendo no chão. A escola foi trancada e fomos escoltados para uma área diferente para que não tivéssemos que ver as consequências. Infelizmente eu a vi antes que isso acontecesse. Ela estava no hospital há quase um ano se recuperando. Acidente de carro em casa do trabalho. Eu parei para ligar para o 911 e saí para verificar as pessoas. O cara que eu tinha verificado estava segurando seus intestinos no colo. Não faço ideia de como pude ficar composto para o bem dele, dizendo-lhe que estava tudo bem. Foi apenas um arranhão e yada. Quando eu era paramédico, fui chamado por um ferimento de bala auto-infligido. Era um homem de 80 anos de idade. Aparentemente na véspera ele enterrou sua irmã e ela foi a última de sua família e amigos que restaram. Todos em sua vida haviam morrido. Ele decidiu colocar um calibre 12 debaixo da mandíbula e acabar com tudo isso. A parede estava coberta de fragmentos de crânio, pedaços de matéria cerebral e o que restava de sua cabeça parecia apenas carne de hambúrguer esmagada. Mas essa não foi a pior parte. Não sei como isso acontece, mas seu rosto estava deitado ao lado da cabeça completamente intacto, meio pendurado no travesseiro que ela havia deitado. Isso foi há quase 10 anos e ainda estou incomodado com isso. Quando eu tinha 13 anos, vi meu melhor amigo ser lavrado por um carro quando ela estava atravessando a rua. O lado em que ele começou tinha feito marcha atrás e por isso não se podia ver o outro lado da estrada. Alex acabou de atravessar sem olhar e um cara em um sedã buico pregou. Ele voou sobre o final do carro. Ele tentou se levantar, mas quando ele fez, os dois fêmures se quebraram. Acho que foi aí que ele desmaiou. Isso foi há cerca de 20 anos e eu ainda penso nisso de vez em quando. Acordei uma noite com um estrondo estrondoso. Olhou pela janela e viu alguém ter batido na árvore ao lado do apartamento onde eu morava. Vi o motorista sair e fugir. Liguei para a polícia e fui lá fora para ver os danos. O motorista tinha batido em alguém e encostado sua cabeça na árvore. A metade de cima da cabeça dela estava faltando. Ela mal respirava. Estava inconsciente e obviamente morrendo. Então, uma criança atravessa a rua correndo, seguida por um adulto. As crianças veem o corpo e percebem que é a mãe dele. Começa a gritar: essa é minha mãe. Vai até o corpo e perde sua merda gritando. O adulto que estava com ela e começa a puxá-lo para longe. Acontece que o motorista era o namorado da mãe. Ele ia como 60 em uma zona de 25 e se desviou da estrada apontando para ela. Fudido. Quando eu trabalhava no Walmart, entrei no banheiro um dia antes do meu turno e vi este cara empurrando a pia com o bocal em uma lata de ar comprimida pelo nariz, borrifando sangue por todo lugar. Deixou-me em choque por um segundo antes de sair e fechar a porta e foi contar ao meu gerente. Sou médico e estava fazendo trabalho rural obrigatório em uma pequena cidade na fronteira entre a Colômbia e a Venezuela. Ouvi um monte de gritos e gritos das enfermeiras. Então eu esperava algo ruim vindo para as urgências. Houve um acidente de carro perto do hospital e eles trouxeram os feridos. Havia um garoto de 5 anos que faltava uma mão, uma orelha e tinha vários cortes em seu corpo, mas parecia estar vivo. Então corremos e começamos a trabalhar nele. Durante meu exame eu estava me preparando para entubá-lo,
Colocar um tubo na garganta para proteger suas vias aéreas, e quando abri sua boca viu muito sangue e tecido cerebral descendo de seu crânio para a parte de trás de sua garganta. Isso significa que ele tinha uma fratura da base craniana e seu conteúdo craniano estava apenas drenando para seu esôfago. Eu sabia na época que não havia mais nada para eu fazer. Então imediatamente mudei meu foco para sua irmã de 13 a 15 anos, que estava em melhor forma. Um dos piores dias da minha vida. Com certeza. Vi um carro bater em um homem enquanto ele andava de bicicleta. Na pista da bicicleta, o homem literalmente se virou no ar e fez um grito que até hoje não consigo descrever. Mas ele foi atingido pelas costas, o que obviamente o pegou desprevenido. Virou e depois pousou em uma vala. O motorista do carro parou imediatamente e saiu em seu auxílio. A única explicação que faz sentido que ela, o motorista, estava distraída porque o homem estava por direito na pista da motocicleta e ela deveria tê-lo visto a 1/4 de milha de distância. Bombeiro aqui. Já vi alguma merda. Os que me pegam na cabeça são principalmente crianças. Lembro-me claramente de um. Suas queimaduras eram no mínimo extremas. Tudo o que podíamos fazer era tentar esfriá-las até a chegada da ambulância. Tudo o que ele podia fazer era uivar. Um longo lamento gutural que ainda posso ouvir como se eu estivesse lá hoje. Ele não durou muito tempo. Outro foi uma busca corporal selvagem. Os pais se enrolando sobre o jovem garoto para tentar salvá-los do inevitável. A pior parte é a maneira como esta merda tortura sua mente durante anos depois. Eles se tornam seus próprios filhos, parceiros em seus sonhos. Mas a própria memória ainda está lá e você sabe que não está. Ex-médico aqui, meu primeiro. Porém, foi este garoto que tinha uma doença de pele super incomum. A pele dele simplesmente deslizava se você sequer o tocasse. Ele não deveria ter sobrevivido por muito tempo. Mas a esta altura ele tinha 3 anos. Ele também estava morto por falta de um termo melhor. Morto. Não podíamos entubá-lo porque o esôfago dele se desprendia quando estávamos colocando o tubo, estreitando suas vias respiratórias e quase nada. Trabalhamos e deixamos cair as linhas. Ensacamos e fizemos compressões. O saco não ficava no rosto dele. A pele deslizando ao redor não nos permitia selar. Foi um pesadelo do caralho. Eu estava de férias em um lago em meu país e 2 crianças, irmão e irmã, se afogaram. Apenas um deles foi encontrado enquanto eu estava na praia. Eles tentaram ressuscitá-la por 1 hora. Sem sorte. Sua mãe, seu pai e outra irmã estavam lá na praia, obviamente chorando. Foi realmente triste vê-los ter esperança e rezar por 1 hora só para vê-la morrer também. O corpo da outra criança foi encontrado mais algumas horas depois. Descanse em paz. Espero ter usado as palavras certas. O inglês na minha primeira língua. Visitei uma família no Laos. Fui a outra casa de parentes e havia um laptop em cima da mesa. Vi um vídeo pausado. Fiquei curioso sobre o que era. Então pressionei o jogo. E havia um cara amarrado por todos os membros. E então eles continuaram a puxar em ambas as direções. O cara gritava em agonia. E então ele simplesmente estalou seu corpo e foi rasgado ao meio. Depois a gritaria parou. Mas foi seguido por um som horripilante de grunhido baixo e de gozo. Sangue e tripas por todo o pavimento. Fiquei horrorizado com isso. Todo o meu corpo se sentia fraco e eu tremia incontrolavelmente. Começando a pensar, será que isso é obra dos meus parentes? Chegando a isso, mais tarde percebi que havia um funcionário do governo investigando este crime. Foi um grande alívio. Mas malditos sejam os danos causados. Eu testemunharia um ato de assassinato. Nunca esquecerei como a gritaria e o som de um corpo humano se desfazem de forma tão violenta. Mas a matemática posterior do que aconteceu. Talvez não tenha fudido com outra pessoa ou se você assistiu a esse tipo de coisa em um vídeo. Mas fodeu comigo porque aconteceu comigo e eu vi tudo de perto e em primeira mão. Pouco antes da meia-noite estou em uma motocicleta voltando para casa. Estou literalmente a uma rua da minha vez e um cara faz um sinal de parada e me faz um T-bones. Os motoristas muitas vezes não veem motocicletas. A maioria dos motoristas tem o cérebro ligado para reagir a um conjunto de faróis para que um farol não seja registrado como um veículo em movimento. De qualquer forma, eu sou atingido no lado direito de alguma forma torcido ao redor da bicicleta, pousando no pavimento e a bicicleta está em cima das 2 pernas, e seu para-choque dianteiro está me prendendo à bicicleta. Eu me sento, não sou inteligente para me mover após um acidente grave. E não me lembro de ter sentido dor. O vento me derrubou.
Mas levantei meu braço esquerdo e vi que estava completamente torcido para trás. Estava quebrado pela metade acima do cotovelo, o que foi fodido para mim ao ver meu próprio braço todo deformado. Eu soube imediatamente que este era um acidente grave. Eu olhei para o motorista, esperando que ele saísse e me ajudasse, trocando informações sobre os seguros, etc. Estou principalmente preocupado em sair da rua para não ser atropelado por outro carro. O motorista afasta o carro da minha motociclismo, depois o coloca a conduzir e decola. O que foi a segunda coisa fodida para se ver? Um espectador viu o acidente. Viu que eu estava em um cruzamento imóvel e carros estavam chegando. Ela corre no trânsito em sentido contrário para impedir que os carros me atropelassem. Muito legal e super não fodido. Os carros param eu acho. Talvez 5 a 6 pessoas saíram todos de seus veículos para ajudar. Ainda estou em choque. Por isso não me lembro de ter sentido qualquer dor. Alguém levanta a bicicleta das minhas pernas por reflexo. Eu me ajusto. Realmente não sou esperto. Dado o que aconteceu, eu levantei minhas pernas para trás e senti minha perna esquerda levantar e minha coxa direita e joelho levantar. Mas meu pé direito não acompanhou. Percebi que minha perna, como meu braço, também estava quebrada ao meio. O que eu não podia ver, mas podia sentir como a situação estava fodida. Eu sabia que muito ruim mover qualquer coisa perto de um osso quebrado porque o osso pode perfurar a pele e expor a ferida ao ar livre. Então, enquanto soluço em pânico, pergunto a um cara: minha perna está quebrada. Será que o osso perfurou? Você consegue ver? Ruim se o osso perfurar, certo? Ele olha para minha perna. Pausa. Depois diz: você vai ser legal, cara. Não se preocupe, claramente tentando não mencionar que minha perna das calças estava encharcada em sangue e o osso claramente perfurado. Por isso, agora tenho um prato no braço e uma vara na perna. Forro prateado. O cara que me bateu e se fodeu. Seu para-choque quebrou quando ela escapou e sua placa estava presa a ele. Então ele foi pego quase que imediatamente e acusado de atropelamento e fuga. Talvez isto não seja tão fodido como a maioria das outras histórias, mas pensei em compartilhar de qualquer forma.